Agora, os evangélicos. Sabe o que Jesus fala para você? Tem uma cidade que está pertinho aqui de Gênesis que foi julgada. 2 cidades. Fala o nome dela aí quem souber. Sodoma e Gomorra. Elas foram destruídas. Eu vou te falar o que tinha lá em Sodoma e Gomorra. O pecado dessas 2 cidades foi tão grande. Sabe o que Deus fez? Fez chover fogo e enxofre. E fulminou, trucidou Sodoma e Gomorra. Franca e Ribeirão Preto. Destroçou. Caiu fogo e enxofre. Imagina, chuva ácida. Arrasou, fulminou Hiroshima e Nagasaki. Por que Deus fez isso com Sodoma e Gomorra? O pecado de Sodoma e Gomorra era tão grande. Daí vem o termo sodomia, lesbianismo e homossexualismo, de homem com homem, mulher com mulher, de filho com pai, mãe com filho. Um desastre, um incesto, uma orgia que não tem ideia. Era o cenário de Sodoma e Gomorra. Mais um pouco, estava Ló, filho de Abraão. Deus manda 2 anjos para tirar Ló de lá. Olha o nível do pecado de Sodoma e Gomorra. Quando os 2 anjos chegaram lá, os moradores queriam estuprar os 2 anjos, queriam deitar com os anjos, queriam fazer sexo com os anjos. Olha o nível da orgia, o nível da depravação de Sodoma e Gomorra. Queriam molestar anjos. Essas cidades vão ser condenadas no dia do juízo. Mas o que tem a ver com nós? Jesus disse assim, escuta: menor rigor terão no dia do juízo Sodoma e Gomorra do que vocês. O julgamento da igreja que conhece a verdade e pratica o contrário será pior do que 2 cidades que tentaram estuprar anjos. Menor rigor terá no dia do juízo Sodoma e Gomorra do que para Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Prosperidade, essa zona que está virando a igreja evangélica. Menor rigor terão. Por que terão? Porque Sodoma e Gomorra não tinha Bíblia, não tinha o Espírito Santo, não tinha canais de comunicação, não tinha a estrutura que esse povo que se diz cristão hoje tem. Como que Deus vai condenar pessoas atrozes, malignas, assassinas, sim, mas ignorantes? Agora o engraçado é que nós somos tão malignos, atrozes como eles, porém não somos ignorantes. Temos a lei de Deus. A nação, as religiões falsas, os ímpios e os cristãos pervertidos estão sobre essa sentença, sobre juízo. Vamos saber por que ele fez juízo. Agora é só para os cristãos a palavra. Escute. Versículo 2. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e que tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Até aí. Filhos de Deus com as filhas dos homens. Entendeu? Eu não vou entrar no mérito teológico dos anaquins, nefilins, dos anjos caídos. Isso aí é questão para concílio. Eu não vou fazer nenhum concílio aqui. Por que começou o juízo sobre a época de Noé? Por que Deus mandou o dilúvio e massacrou todo mundo? Por que o juízo vem? Por que a sentença foi dada? Porque os filhos de Deus, o povo de Deus, separado, escolhido, peculiar, se misturou com as filhas dos homens. Casamento misto. Mesclou justo com corrupto, luz com trevas, bom com mal, e misturou. Essa mistura foi criando outros seres de outras espécies, foi se descaracterizando o perfil e o padrão do povo de Deus, e eles se corromperam e se degradaram por essa mistura. Por que o juízo vem sobre nós? Porque o povo de Deus, os cristãos, quer se misturar
quer se casar com as coisas da terra, com as coisas do mundo, e tomaram os filhos de Deus, as filhas dos homens, e se casaram, se prostituíram, coabitaram com ela. E a Bíblia diz assim: aquele que se une com a meretriz, faz-se uma só carne com ela, entendeu? Porque a união sexual, ela é mística, ela compreende algo espiritual, e é isso que a igreja está fazendo, está se deitando, se prostituindo com o mundo, está se fazendo um com ele. Se as técnicas que estão saindo do púlpito são psicologia, são psicoterapia, são nova era, humanismo secular, evolucionismo, e não a palavra, a mensagem do Evangelho, e não o poder do Espírito Santo, o que as igrejas estão parecendo? Entretenimento, show. O púlpito, que é esse lugar aqui que tem que ser sacro, santo, virou um talk show. Stand-up comedy, eles estão fazendo, dia de sexta-feira com a igreja lotada. Não tem o CQC? A mesma coisa. Pessoas imitando Silvio Santos, lá, dentro da igreja. Desfile de moda em cima desse mesmo púlpito. O Senhor declarando em rede nacional: eu sou a favor do aborto. E acabou, pronto. Um homem que tem a influência que ele tem, dizendo que é a favor do aborto, e dizendo assim: se eu estiver pecando, eu pago por esse pecado, eu pago por ele. Pois vai pagar, e vai pagar com a vida, misturando-se com o mundo, casamentos ímpios, mistos. Hoje você olha o cristão, ele é pior do que o ímpio. Olha para o jeito de vestir da igreja, estão iguais, estão fazendo a mesma coisa. O crente hoje frequenta o mesmo lugar que o ímpio, tem as mesmas amizades, o mesmo linguajar, a mesma vestimenta do ímpio. Você sabia que a mentira manda para o inferno? A coisa mais normal do mundo é crente mentiroso. Está lá em Apocalipse 21:8, fornicadores, adúlteros, feiticeiros, ladrões e todos os mentirosos serão lançados no lago de fogo. E mentira é uma marca desse século, é uma marca dessas novelas malditas, é uma marca dessa literatura. A mentira é a marca da trama, da indústria cinematográfica, dos romances. É a mentira recheia, dá aquela pitada, mas a mentira procede de Satanás. Tomaram para si filhas dos homens. A igreja está caminhando a passos largos. Hoje o pastor, ele não deseja o poder celeste, o poder do alto. Hoje ele quer o poder terreno, o poder dos dólares, o poder da mídia, da imprensa, o poder da política.